Voltamos, pessoal, esperando, aguardando a Denise para dar continuidade no nosso estudo. Seu Valdir, o som melhorou? O que aconteceu? E voltamos. Voltemos. Vamos lá? Vamos dar tiquinho, né? Carol, eu vou pegar o 9 e 10, o 50 e o 51, né? Eu vou tentar ser mais resumida, porque eles são muito próximos, um é complementar ao outro, sabe? E aí a gente eu vou tentando resumir para que a gente finalize este capítulo hoje. Tá legal. Aí semana que vem a gente começa a fazer só de 1 hora, mas falando de menos tópicos. Tá legal. Né? Então vamos lá. Dando continuidade. Não posso ir, Denise? Na hora. Nono. Os espíritos se comunicam por meio dos médiuns que lhes servem de instrumento e de intérpretes. 10º. Reconhecem-se a superioridade e inferioridade dos espíritos pela linguagem. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas boas. Os maus enganam a todos, enganam em todas as suas palavras, trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Pessoal, aqui Kardec está nos explicando, né? Fenômenos espíritas são produzidos por inteligência extracorpórea. Então, a gente fala, é extraterrestre, está fora da Terra, né? Deus é divino e todo infinito, toda a criação é de Deus. Infinito é só Deus, né? Toda a sua criação é uma obra, é divina. Então, os espíritos que se comunicam por meio dos médiuns, então Kardec fortalece aqui, gente, o médium, ele é um intérprete, né? E todos os recursos de vivência, de valores morais, a mediunidade deve ser utilizada para fins sérios, para o bem, né? E para auxiliar. E aquele espírito que comunica, que não é muito bom e que ele vem revoltado, o médium, né, ele está fazendo um exercício de caridade, e em volta dele, por meio de um orientador, que muitos chamam de doutrinadores, é tentar abraçar esse irmão para sair da aflição, que todo mal causa, e encontrar o caminho do bem. Mas as palavras, tudo que o médium busca de conhecimento, tem de conhecimento e tem de valor moral, é de grande importância para facilitar essa comunicação. Então, daí a importância de estudar sempre. E reconhece a superioridade, se é do bem ou se é do mal, né? A superioridade a espíritos bons e inferioridade àqueles que ainda não se comprazem com o bem, pelo que? A linguagem e a mensagem. Por isso é importante avaliar cada mensagem, cada pensamento, cada psicografia, cada falar. Os grupos espíritas, eles costumam gravar as reuniões e depois estudar para entender na fala daquele espírito comunicante se há aquilo que o pseudo-sábio gosta muito de colocar, que é aquele que tem conhecimento, mas entram nos grupos espíritas, entram nas comunicações, em diversas casas também, né? Não só o espiritismo, tem muito lugar aí comunicando com o espírito, eles entram para desvirtuar. E vem com sutileza, vem falando de Jesus. Às vezes tem muito conhecimento técnico, científico, mas não tem valor moral. Então, reconhecer a superioridade ou inferioridade, as palavras, o espírito bom, o espírito superior jamais é ríspido, grosseiro, jamais vai julgar a verdade na cara de ninguém. E os espíritos que não são bons, eles usam muito um linguajar grosseiro. O médium tem que se segurar, né? Imagina, tem que se segurar, porque ele faz um filtro. E muitas vezes, olha, a gente tem um exemplo sério, um amigo numa determinada reunião espírita,
Diz que o espírito, muito agressivo, com muito ódio, rosnava de tanto ódio. Ele virou e falou assim, eu quero falar mais coisas, e relatou a história. E falou assim, e o médium segurando, fazendo sua mediação ali, e o espírito dizendo, o médium não está deixando eu falar tudo o que eu queria. Por quê? Para evitar uma agressão e um transtorno maior, né? Então, os diferentes graus dos espíritos, eles estão lá no livro dos Espíritos, na questão número 100, que vale muito a pena estudar. Vamos lá para 50, Carol? Vamos lá. 50. Sistema da alma material. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma, segundo a qual a alma e o perispírito não seriam distintos, ou melhor, o perispírito seria a própria alma em depuração gradual por meio das transmigrações, como o álcool se depura nas destilações. Na doutrina espírita, entretanto, o perispírito é considerado como simples envoltório fluídico da alma ou espírito, constituindo-se o perispírito de uma forma de matéria, embora muito eterizada. Para o sistema em causa, a alma seria também de natureza material, mais ou menos essencial segundo o grau de sua depuração. Este princípio não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois nada modifica em relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas. A alma e o perispírito formando um todo sob denominação de espírito, como o germe e o perisperma formam uma unidade sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em vez de formado por duas partes distintas. Quer que continue? Porque ele é um pouquinho grande, né? Gente, quando ele está falando aqui, o tópico 50 é o seguinte, sistema da alma material. Então, aqui é o seguinte, começaram a criar um novo sistema, falando que a alma transmigra, mas, no fundo, eles estão querendo colocar a alma, né, entendendo o espírito, como algo assim, a alma vai pulando, vai transmigração. Na verdade, isso aqui, ele não considera o perispírito, porque eles consideram o corpo algo totalmente ligado aí eles entendem que existe algo a mais além da matéria, mas que esse algo a mais vai pulando. Aqui nessas esferas, as pessoas, neste conhecimento, eles levam desde que pode reencarnar como animal, que é retrogradar, né, quanto homem. Mas o problema desta interpretação é que ele foge ao princípio daquilo, porque aí Kardec compara como uma fruta, que ela tem no seu perisperma, o que é? Tem no seu, a sua semente, que seria o espírito. Semente seria o espírito. O perisperma é toda aquela massa de uma fruta. Então, essa massa seria o perispírito. E aquilo que nós enxergamos de volta seria o corpo. Então, o corpo, né, ele só é uma roupa que o espírito veste. E o espírito veste, né? O espírito é a essência centelha, vinculado a um perispírito, porque nós, que precisamos reencarnar, ainda precisamos depurar o nosso perispírito. E o perispírito, como modelador, organizador biológico, é ele que tem a nossa forma. O caso daquele nosso irmão, com a perna deficiente, em que no seu perispírito tinha essa deficiência. Porque quando fazemos o mal, por isso Jesus nos ensinou a praticar o bem. Quando fazemos o mal, tudo que fazemos no nosso corpo vem antes do nosso campo mental, lá na essência do espírito, atravessa o nosso perispírito, né, que é o modelador biológico organizacional do nosso corpo, que é o reflexo da nossa mente, e o nosso corpo é o reflexo do nosso perispírito, que nada mais é do que o resultado das nossas escolhas. Por isso Jesus nos ensinava a fazer o bem. Fazer o bem é limpar as nossas mazelas, as nossas sombras de outras eras. Então, o perispírito, aqui ele vem explicando que esse perisperma é como a fruta. O corpo, gente, é uma roupa que a alma usa, que o espírito usa em determinada reencarnação, conforme o nosso merecimento. Deixamos o nosso corpo, deixamos aquela veste temporária
E através dela agradecemos, porque foi por meio dela que aprendemos. Não sofremos, aprendemos. E voltamos para a prática espiritual, programando uma nova oportunidade de melhorarmos, repararmos o mal, fazermos todo bem. Vamos lá? Tem como continuar aí? A internet está meio ruimzinha aí, mas o som está saindo beleza, né, pessoal? Qualquer coisa, Tá, vocês o me som tá... ajudem, por favor. Como se vê, isso não leva a nenhuma consequência e não falaríamos a respeito se não houvéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma escola nova no que não é, de fato, mais que uma simples questão de palavras. Esta opinião, aliás, muito restrita, mesmo que fosse mais generalizada, não representaria uma cisão entre os espíritas. Da mesma maneira que as teorias da emissão ou das ondulações da luz não separar-se por uma questão, provariam da meiam jamais o eis porque concitamos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra semelhantes sugestões e não ligarem a alguns detalhes maior importância do que merecem, pois o fundo é que é o essencial. Cremos, não obstante, dever dizer em algumas palavras no que se funda a opinião dos que consideram a alma e o perispírito como os distintos. Ela se apoia no ensino dos espíritos, que jamais variaram a esse respeito. Aludimos aos espíritos esclarecidos, pois entre os espíritos em geral, há muitos que não sabem mais e até mesmo conhecem menos do que os homens. Aliás, essa teoria contrária é uma concepção humana. Não fomos nós quem inventamos, nem que supusemos a existência do perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a observação Mola confirmou. Livro dos Espíritos, número 93. Ela se apoia ainda no estudo das sensações dos espíritos, o Livro dos Espíritos, número 257. E, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis, que para outros implicariam a solidificação e a desagregação dos elementos construtivos da alma e, consequentemente, a sua desorganização. Além disso, seria necessário admitir que essa matéria, que pode tornar-se perceptível aos nossos sentidos, fosse o próprio princípio inteligente, que não é mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, nada sabemos. Quando se diz que ela é imaterial, devemos entendê-lo em sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito é alguma coisa. O que se quer dizer, portanto, é que a sua essência é de tal maneira superior que não apresenta nenhuma analogia com o que chamamos matéria, e que por isso ela é, para nós, imaterial. Livro dos Espíritos, número 23 e 82. Pessoal, todas as vezes que a Carol está aqui lendo para a gente, Livro dos Espíritos, é a questão que está nos ensinando sobre a condição. Muitas pessoas, uma vez um senhor que questiona muito, não aceita que o corpo só que morre, mas a alma, o espírito continua, e mesmo ele vendo, ele via os espíritos, ele conversava com os espíritos, e ele questionava, ele queria negar de todas as formas. Isso causava nele um grande constrangimento. Isso gerou uma loucura em sua vida, porque era uma negação constante, e quanto mais ele negava, mais ele via, ele tinha uma amplitude enorme. E aí, nessas questões do Livro dos Espíritos, questão 3 de 82, a questão 93, ela vem nos ensinar o seguinte: aqui ele quer dizer, no tópico 50, que o sistema da alma material, né, ele fala que as pessoas, que nós precisamos entender o envoltório fluídico da alma. A alma é o espírito ligado no corpo físico. Quando nós cessamos as nossas atividades orgânicas, desgaste dos nossos órgãos físicos, desprende o nosso espírito do corpo. O espírito continua com tudo que nós conhecemos, com tudo que nós sabemos, com tudo que nós sentimos.
Os prazeres, as vontades e as necessidades não estão no cérebro, nem no coração que bate. Ele está no nosso campo mental espiritual, na nossa alma, não na nossa condição física. E aqui ele vem nos dizer o seguinte: espíritos que se manifestam para insuflar, né, a cisânia, a briga, a aspereza. Isso aqui vem nos mostrar que são irmãos ainda imperfeitos, que os verdadeiros espíritas devem se pôr em guarda para não cair na sugestão da agressividade, da discussão, do proselitismo. Proselitismo é algo que nós sabemos e gostamos e contamos ao outro. Mas nós não obrigamos e nem violentamos as mentalidades das pessoas querendo aceitar aquilo que nós acreditamos. Porém, a verdade do mundo espiritual, a verdade que são espíritos imortais, isso é da lei da natureza, é da lei divina, vem de Deus. E aqui é o seguinte, é necessário dizer, aqui quando diz, morreu, virou espírito, a alma, então ele vem nos ensinar o seguinte, existe, nós vamos falar de 3 princípios básicos, que é espíritos criados por Deus, que nós somos essência, luz, chama. Só temos um perispírito, é um corpo semimaterial. O que as pessoas veem quando estão gritando apavorada que está vendo espírito? O que elas estão enxergando? O modelador, organizador biológico do espírito desencarnado, que está desenlaçado, não está preso mais no corpo de carne. O perispírito, vocês vão falar assim, o perispírito, o que eu estou vendo é um perispírito? Porque espírito puro, já totalmente desligado, perfeito, que já está perfectível, que já tem a luz crística, como Jesus, o único espírito puro que veio à Terra, ele que governa o nosso orbe, nos dirige, veio nos ensinar, né? O que a gente faz? Conforme nós vamos aumentando, melhorando a nossa escala, vale a pena ler as escalas didaticamente classificada por Kardec na questão número 100 do Livro dos Espíritos, conforme nós vamos deixando de ser brutos, grosseiros, orgulhosos, maldosos, vingativos, nós vamos tendo sensações, vamos ficando mais leves, descobrindo que somos mais felizes. Por isso encontramos pessoas que vivem na extrema carência, sofrem golpes, grandes traições e continuam. Às vezes choram e estão tristes, mas continuam esperançosos, com fé, levando alegria ao próximo. O perispírito é um corpo semimaterial. O modelador, organizador biológico do nosso corpo, que tem todas as consequências dos nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. Ele, sabe aquele fato que a gente fala da tela mental, do rebobinar, morre o corpo, e existe toda uma reprogramação para voltarmos para o plano espiritual. Essa reprogramação está no perispírito, modelador, organizador biológico, que faz parte do nosso campo mental. Então, conforme vamos evoluindo, o perispírito vai sendo mais fluídico e mais leve. Quando nós devolvemos o nosso corpo à Terra e o nosso espírito, a nossa alma se liberta, ela passa a ter uma percepção e uma sensação maior. Por isso Cristo nos educou, nos ensinou. Né? Se tem algum inimigo, coloca a oferenda no altar e vai resolver essa pendência com ele. Porque os nossos irmãos, quando os desencarnam, eles passam a ter uma percepção, uma visão muito maior para nos perseguir, para nos interferir na nossa vida. É o que nós chamamos dos desafetos, dos obsessores. Então, precisamos ter muito respeito com isso. E é isso que ele está nos ensinando. O detalhe da criação do espírito pertence a Deus. O perispírito, nas obras de André Luiz relata que os grupos no plano espiritual, os coordenadores das colônias, se reuniam para estudar perispírito e o espírito. Eles se estudam no plano espiritual. Então, para nós, dentro do que nos coube os espíritos demonstrarem, nos explicarem, as obras de André Luiz,
que fala de uma forma bastante científica, nos ensinam sobre o que é o perispírito. Nas obras de Emmanuel e Joana de Ângeles, nós temos a condição moral e psicológica do que as nossas atitudes geram no nosso espírito, mas que, na verdade, geram no nosso perispírito, que é o nosso espírito. Por isso que é palpável, é intangível. No livro dos Espíritos, ele define perispírito como a alma que se desprendeu do corpo e ela é semimaterial. Ela é de uma essência, ela é de uma condição que não tem explicação no nosso vocabulário aqui, por isso denominaram perispírito e compararam com a massa de uma fruta. A semente espírito, a massa perisperma, perispírito, e o nosso corpo veste a casca de uma determinada fruta. Então, é essa analogia, essa comparação que vem nos mostrar aqui. Que esse irmão que negava muito falava assim, nossa, quer dizer então que quando eu estou vendo o espírito, eu estou vendo o perispírito? É a condição semimaterial. Por isso que irmãos videntes enxergam espíritos de extrema alegria, fluidos, leves, né? E às vezes enxergam espíritos machucados, tenebrosos, feições horrorosas, lesados. Por quê? Conforme campo mental, a condição espiritual de cada um de nós levamos todos esses reflexos para o perispírito. Como ele é semi-material, ele tem o nosso modelador, organizador biológico. É o nosso retrato. Ok? Então, gente, essa questão é muito interessante. Eu espero ter conseguido clarear um pouco, porque vale muito a pena a gente entender, tá? Por que isso? Espírito é luz, flui. Outro detalhe. Olha que bacana, gente, cai a ficha. O perispírito tem som, emite cor e cheiro. Então, dizem que quando nós somos invejosos, quando nós estamos com inveja, diz Divaldo que o odor é insuportável. Amigos do plano espiritual, nosso anjo da guarda, nosso mentor, imagina. Por que quando nós vamos aplicar um passe nas casas espíritas, dia de trabalho das casas espíritas, nós somos aconselhados, os trabalhadores, a evitar a carne? Porque toda aquela desintegração no nosso intestino, a gente sabe que as carnes demoram muito para serem digeridas, eles sentem o odor da putrefação. E outra coisa, a alimentação também é muito relativo, tá, gente? Porque o que mais nós liberamos, clareamos nosso perispírito, ou possamos ser uma fonte de luz e de alegria, e onde nós chegamos, as pessoas emocionam, são os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Chico Xavier, muitas pessoas chegavam perto dele e não conseguiam parar de chorar de emoção. Muitos perto de Chico Xavier sentiam o perfume das flores. Muitos os criticavam por sua aparência física, mas quando chegavam próximos a ele, se desmanchavam de afeto, carinho e de emoção. A Glória Menezes foi entrevistar Chico Xavier uma vez e não conseguiu entrevistá-lo. Ela relata isso numa entrevista, em que a hora que ela chegou perto dele, ela sentiu tanta emoção. Foi tão maravilhoso que ela só conseguia chorar de emoção e do perfume que sentia. Por isso que nós falamos, quem somos nós no nosso dia a dia? Estamos sendo fonte de alegria e de inspiração e de perfume, ou estamos carregando um pote de veneno dentro de nós? Por isso que desejar bem ao próximo é limpar o nosso vaso físico e transformar o nosso perispírito em luz. Vamos lá? E trabalhar para transformar o nosso pote de veneno em perfume, né? É isso aí. É aquela velha história daquela irmã que recebeu, né, um vaso cheio de estrume e devolveu com rosa branca. Cada um dá o que tem. Isso não aí. é? Tópico 51. Eis a resposta de um espírito a respeito do assunto. O que uns chamam perispírito é o mesmo que outros chamam de envoltório fluídico. Eu diria, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos,
a extensão da vista e do pensamento, mas me refiro aos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, estão ainda completamente impregnados de fluidos terrenos, portanto, são materiais, como podeis compreender. Por isso sofrem fome, frio, etc. Sofrimentos que não podem atingir os espíritos superiores, vistos que os fluidos terrenos já foram depurados no corpo, precisamente quer dizer, na sua alma. Para progredir, a alma necessita sempre de um instrumento, sem o qual ela não seria nada para vós. Ou melhor, não o poderíeis conceber. O perispírito para nós, espíritos errantes, é o instrumento pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente, por meio do vosso corpo ou do vosso perispírito, seja diretamente com a vossa alma. Vem daí a infinita variedade de médiums e de comunicações. Resta agora o problema científico, referente à própria essência do perispírito, que é outro assunto. Compreendei primeiro a sua possibilidade lógica. Resta a seguir a discussão da natureza dos fluidos, que é, por enquanto, inexplicável, pois a ciência não conhece o suficiente a respeito, mas chegará a conhecê-la se quiser avançar com o espiritismo. O perispírito pode variar de aparência, modificar-se ao infinito. A alma é a inteligência, não muda sua natureza. Neste assunto não podeis avançar, pois é uma questão que não pode ser explicada. Julgais que também não investigo, como vós? Vós pesquisais o perispírito e nós atualmente pesquisamos a alma. Esperai, pois. Lamené. Como é que fala isso aí? Lamené. Lamené. Ô, pessoal, Você quer que continue ou você quer falar sobre esses 3 parágrafos e depois a eu gente vou fala? falar um pouquinho agora e depois a gente finaliza. Primeiro de tudo, Carol, aqui, ó. No tópico 51, que é o último tópico, do último capítulo, da primeira parte do Livro dos Médiuns, tudo que Kardec colocou até aqui é a espíritos, aquela questão inteligente que ele coloca, olha, não discuta com alguém, nem tente violar, né, ou convencer alguém sobre se existe espírito, que tem reencarnação, se essa pessoa nem acredita em Deus, nem acredita na reencarnação, nem acredita que tem uma alma. Então, Kardec dizia, não discuta, né? Porque a gente respeita. E aí, como Carol mesmo diz, olha, vamos trabalhar, gente, para tirar o veneno de nós e nos transformarmos em perfume e flor. E aí a Carol leu para a gente ali vários tópicos em que vale a pena a gente pensar o seguinte, a palavra espiritismo perispírito, ela foi ditada pelos espíritos para Kardec. Olha, gente, uma vez uma conhecida falou comigo assim, que ela tinha muita dó de mim, porque ela leu na Bíblia que quem era devoto, quem praticava, se dizia espírita, não ia ter salvação, ia para o fogo do inferno direto. E aí eu disse para ela, minha amiga, a Bíblia é um livro dos evangelhos, Bíblia significa uma coleção de livros juntas, que ela foi pela primeira vez organizada 400 anos depois que Jesus foi crucificado. Os homens que fizeram uma tradução do aramaico para o hebraico, que foi para o grego, que veio para o latim, que passou pelo judeu, veio lá para o romano. E aí, essa tradução, essa palavra espiritismo, perispírito, elas foram codificadas, ditadas pelos espíritos e catalogadas por Kardec, e Kardec definiu o termo espiritismo para diferenciar de um termo que existia, que era espiritualismo. Todo aquele, da ciência ou não, que acreditava que tinha algo além da matéria, como Sócrates, Pitágoras, Franz Mesmer, físico, era espiritualista. Então, não pode estar na Bíblia, porque essa palavra espiritismo, perispírito, né, reencarnação, ela veio com Kardec em 1850, ditada pelos espíritos. Então, o que é isso? Quando nós buscamos esse conhecimento, nós tiramos a nossa ignorância e nos tornamos fortalecidos com este argumento. Buscamos uma fé verdadeira e não cega.
Não é eu tenho que acreditar porque eu tenho que acreditar. Nós precisamos não só confiar, mas acreditar precisa ser lógico. Senão a gente vai ficar fazendo o quê? Gastando dinheiro, fazendo trabalho, gastando, acreditando, como aquele espírito que se manifestou numa reunião espírita, e tem no livro de André Luiz, ditado, né, por André Luiz, que Chico Xavier psicografou, de uma irmã que chega xingando todo mundo do plano espiritual. Eu não sei se foi missionário, ela foi numa das obras de André Luiz, xingando o plano espiritual, que ela ficou demorando demais no inferno, mas que ela tinha deixado a missa paga durante um ano, que os parentes dela pegaram dinheiro e não foram mandar celebrar a missa. Por isso que ela tinha sofrido muito. Era uma senhora fazendeira, dona de escravo, que torturava todo mundo. E aí, de repente, ela chega, e os amigos espirituais, afetuosamente, que bom que a senhora foi resgatada, ensinando aquele espírito, olha, viu que a morte, né? Que a senhora está bem, a senhora foi resgatada. Vamos tratar, vamos melhorar, vamos fazer uma prece, porque para que tudo fique bem, depois será esclarecido. Então, estes conhecimentos nos fortalecem. E aqueles irmãos que chegam para que o estudo, o entendimento do Espiritismo se perca e desvirtue, Kardec coloca aqui para nós que esse envoltório material fluídico, semimaterial, que é o perispírito, que é o que ele permite ser visível, o que permite ser visto, né? Ele não é o espírito, porque o espírito é quando nós evoluímos tanto, aprendemos tanto, deixamos de ser matéria, aprendemos o amor próximo ao amor de Deus, esse perispírito se dilui e é o espírito como essência, como chama de luz. É tanta luz que ele se dilui. Então, no livro A Caminho da Luz, que vale muito a pena ler, A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel Chico Xavier, ele dita que no A Caminho da Luz ele explica exatamente essa condição perispiritual, que os espíritos que aqui chegavam, né, os espíritos que aqui vinham, quando não tem uma condição perispiritual, padrão vibratório perispiritual, que consiga reencarnar num planeta, num orbe, em que é mais evoluído, onde o amor impera, onde a matéria já está buscando ser vencida, ele não tem condição vibratória de reencarnar ali. E vem para um outro planeta, ainda no início da sua evolução. Então, não é eu quero ir para Júpiter, eu quero para os anéis de Saturno, né? Não, o meu padrão vibratório, o bem que eu sou capaz de praticar, o mal que eu fui capaz de vencer, é que vai dar um padrão perispiritual possível de reencarnar ali. E esse padrão perispiritual que cada um de nós temos é que permite que a gente vai nascer lá na África, que permite que a gente vai nascer bonitinho lá no Nordeste, ou vai nascer mais simpático ainda lá, vestindo burca, né? Mas, gente, não estamos aqui julgando, são as nossas escolhas, mas espíritos como Madre Teresa, Chico Xavier e Gandhi, eles pedem para reencarnar nestes lugares, para, pelo exemplo, nos ensinar. Não é à toa que Chico Xavier veio parar aqui perto de nós, porque nós precisávamos deste exemplo para aprender, né? Então, a alma é o pensamento. E o nosso pensamento, que tudo cria, né? Cria a nossa forma perispiritual, que tem o nosso merecimento. Então, isso que a Carol leu, ao redor do nosso pensamento, os nossos fluidos, é que trazem os nossos perfumes, ou como diz Carol, né? Os nossos venenos. Então, por que tem pessoas que nós gostamos tanto de estar perto? Elas trazem alegria, elas trazem frescor, a gente melhora de conversar. E por que tem aquelas pessoas endurecidas, ríspidas, né? Dá uma sensação ruim, às vezes a gente até gosta, mas elas são tão severas, porque espíritos já buscando, imperfeitos que todos somos, mas quando a gente quer buscar algo melhor, a gente evita, a gente erra, mas quer consertar, né? E olha como é sério. Tudo que nós vivemos, nós deixamos o nosso pensamento, a nossa essência lá. Uma senhora que eu conheci, muito rica, viajou o mundo inteiro,
tem conhecimento nenhum. Casou com um marido muito rico e viajava direto. E o marido morria de rir das gafes que ela dava quando ela ia para a Ásia, países da África, que eles ficavam sempre nos melhores hotéis, e que um dia ele viu que ela chegou em Roma e achou tudo muito mofado na Itália. Velho, que capo! Reclamando que estava tudo muito velho, muito feio, muito mofado. Mas acontece que quando ela chega no Coliseu e o guia explicando o que aconteceu, que era ali que os cristãos eram sacrificados, jogados aos leões, e que eles entravam cantando Glória a Maria e a Jesus, que eram os cristãos redivivos, verdadeiros. Ela passou mal, ela quis sair de lá, que lugar horroroso, e sentiu um cheiro de sangue. Sentiu um cheiro de sangue horroroso. Ela não conseguiu ficar lá. Não tinha conhecimento nenhum. Não tinha menor noção de onde ela estava. Achou que estava fazendo um passeio histórico para ver as velharias que o marido gostava de visitar. E ela disse que sentiu um cheiro, sentia gritos de pessoas morrendo, um cheiro de sangue insuportável. O que é isso, gente? A alma, o perispírito. Quando nós vivemos ou participamos de algo assim, quando chegamos em lugares onde houve esse sofrimento, ou parecido com o que nós passamos, ou fizemos alguém passar, nós vibracionalmente sentimos aquilo ali. Como negar Deus, Espírito e a reencarnação? Vamos lá, Carol? Gente, beleza aí, Carol? Congelou? Vamos lá. Vamos terminar? Tá me vendo? Tô, tá tudo certo agora. Então, vamos lá, para terminar. Assim, os espíritos que podemos considerar adiantados ainda não puderam sondar a natureza da alma. Como poderíamos fazê-lo? É, pois, uma perda de tempo perscrutar o princípio das coisas que, como ensina o livro dos Espíritos, número 1749, pertence aos segredos de Deus. Pretende descobrir por meio do Espiritismo o que ainda não é do alcance da humanidade. Seria desviá-lo do seu verdadeiro objetivo, fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. O essencial é que o homem aplique o Espiritismo no seu aperfeiçoamento moral. O mais é apenas curiosidade estéril e quase sempre orgulhosa, cuja satisfação não o faria avançar sequer um passo. O único meio de avançar é tornar-se melhor. Os espíritos que editaram o livro que traz o seu nome prosaram a própria sabedoria ao respeitarem, no tocante ao princípio das coisas, os limites que Deus não nos permite passar. Deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais fascinantes e sérias, e que um dia cairão ao embate da razão, como tantas outras oriundas do cérebro humano. Só disseram o justamente necessário para que o homem compreenda o seu futuro e, assim, encorajá-lo na prática do bem. Pessoal, Lemener, ele diz, né? O perispírito, ele pode variar ao infinito. Aí, quando Jesus dizia, há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, para que nós, a mãe de Chico, né, a Maria João de Deus, quem lê o livro Cartas de uma Morta, é um livro que nos ensina tudo, né, que a mãe de Chico ditou para ele. E ela conta que o sonho dela era visitar Júpiter, né? Eu acho que é Júpiter mesmo. E que o azul e o infinito e a leveza dos corpos, não existia corpo, né? Porque nós podemos ter tido todo o dinheiro e todo o conhecimento. Se nós não tivermos valores morais, não seremos merecedores e nem poderemos reencarnar, renascer em orbes, em moradas que necessitam de espíritos mais sintonizados com o bem. Então, aqui ele nos encoraja a praticarmos o bem e fazermos o bem. Quando fala em espíritos errantes, o termo também errante, espírito errante, foi designado com Kardec, né, para explicar. Errante somos todos nós, quando não estamos presos no corpo de carne, estamos na dimensão espiritual,
aguardando uma oportunidade de voltarmos. E assim aprendermos, e só deixaremos de ser errantes quando não precisarmos mais reencarnar, como Jesus, quando já fomos espíritos de primeira ordem, espíritos puros e crísticos. E aqui vem nos ensinar também o seguinte, olha, nós estamos querendo buscar o perispírito, que é o que a gente vê. E aqui diz sobre o conhecimento. Não temos vocabulário e condição ainda de aprendermos a essência, a criação do espírito, como Deus nos criou, e a toda a composição perispiritual e da alma, porque não temos condições e argumentos ainda desse conhecimento. Se falássemos na época de Jesus, se ele avisasse, né, que todo mal que se faz fica no corpo, que nós teríamos um aparelho que a gente ia conversar com as pessoas, ou que voaríamos, vai ser criado uma máquina, não sei o nome que se usava na época, em que vão levar muitas pessoas pelo céu. Ele ia ser apedrejado mais rápido que foi. E se nós falássemos isso há pouco tempo atrás, né, porque a gente fala de internet e celular, isso tem o quê? No máximo 2 décadas e meia, com 20 e poucos anos. Eu sou da época da datilografia, apesar de mentalmente estar com 25 anos. Porém, o que é isso? Aqueles que estão querendo que... Eu fiz um estudo uma vez com uma equipe que a gente tinha do Livro dos Espíritos. E entre nós tinha um engenheiro físico, químico, tinha biólogo, tinha várias pessoas assim, de muito conhecimento. E tinha pessoas sem conhecimento nenhum. E dava uma briga horrorosa no estudo, porque os da engenharia queriam que a gente explicasse perispírito e espírito numa essência material que eles pudessem entender. E é isso que ele quis dizer. O espiritismo não tem fé cega. Ele não tem dogma. Mas ele nos ensina que aquilo que ainda não pôde ser explicado é porque nós não temos condição moral e intelectual para entender. Não quer dizer que não existe, que nós não devemos buscar. E aqui ainda diz que a ciência ainda vai chegar lá. A ciência, o dia que ela começar a entender, e já tem muitas teses de doutorado no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, tem teses já de mestrado e doutorado, comprovando a existência do espírito além do corpo, que não existe só o corpo. Então, é muito importante a gente entender e praticar todo o bem que se pode. Esse é o caminho. E através da mediunidade, que nada mais é que a intérprete da comunicação dos irmãos que estão em outra dimensão, no plano maior, nós vamos dizer que moralmente, alcançando grau a grau, numa luta, todos que estão diante de uma mediunidade têm diante de si uma grande missão. E nós, cada um de nós que estamos ao lado desses irmãos, precisamos apoiá-los, fortalecê-los, porque eles precisam se munir de muita energia, porque há um desgaste muito grande, né? A sensação. Mas passarmos a vida inteira também, que desgastante, estou sofrendo. Não, buscar o conhecimento, buscar no fluido, nas energias, na natureza, as energias necessárias para limpar os miasmas, energias deletérias, que muitas vezes, irmãos, encarnados e desencarnados, deixam impregnados próximos a nós. Então, os irmãos, como nós socorremos aquele morador de rua? Como nós o ajudamos? Né? Como a gente doa um alimento? Com nojo? Achando um mau cheiro horroroso? Né? Então, eu conheci uma pessoa que eles faziam sanduíche e levavam para os moradores de rua. E tinha sempre uns que reclamavam muito que eles estavam mal cheirosos, né? E aí tinha uma amiga nossa que falava assim, estava mal cheiroso, mas cada abraço que eles davam era uma bênção, era uma alegria, era uma oportunidade de passar energia. Então, o mau cheiro, os odores, são muito piores para o nosso mentor perceber quando a gente está criticando, falando mal de alguém ou desejando mal de alguém. Aquele irmão numa situação de miséria, quando ele chega próximos a nós,
né? Às vezes eles têm muito mais para nos ensinar. Tem uma moradora de rua que fica em frente a uma praça, que está em frente a um hospital pediátrico em Belo Horizonte. E uma conhecida chegou lá num caso muito grave de um parente, ficou aguardando, não podia entrar, numa angústia, num sofrimento. E aí essa moradora de rua aproximou, todo mundo sai de perto, e essa moradora virou para ela e falou assim, fica triste não, quem está aí dentro? Ela falou assim, meu sobrinho. Ela falou assim, não, olha, eu moro aqui em frente à praça, eu vejo um monte de gente chegar aqui aflito, chorando, com crianças grávidas, aí eles vão lá dentro, sabe, fazem um monte de exame, passa algumas horas, sai todo mundo feliz. Não é grave, não vai ser grave com o seu sobrinho. E foi conversando e contando. Ela ficou tão aliviada, ela ficou tão feliz que ela falou assim, me deixe pagar um almoço? Ela falou, olha, almoço não precisa não, porque já me pagaram. Me deixa eu te dar um dinheiro? Ela falou, não precisa. Ela falou assim, eu só vou pegar um cafezinho daqui umas 2 horas. Olha a dignidade. Uma pessoa moradora de rua, talvez estava mal cheirosa por uma falta de banho, mas tinha uma alma em flor. Quem somos nós neste momento? Então, o convite de hoje, onde Kardec já nos muniu, nos 4 primeiros capítulos, que nós vamos começar uma segunda parte, né, do Livro dos Médiuns. Agora, tudo que nós estudamos aqui no Livro dos Médiuns foi para nos munir, nos educar e nos ensinar que o Espírito existe sim, que Deus criou a alma é imortal, que a clareza, a sombra, a beleza, a inferioridade, todo bem e todo mal, está em todos nós, encarnados ou desencarnados. Que nós devemos buscar conhecimento e pelo linguajar, pelas atitudes, pelo tom da nossa voz, nós levamos paz ou desequilíbrio. Que nós sofremos influenciações e que toda influenciação não justifica para agredir o outro. Que se nós temos a mediunidade, nós temos uma luta dobrada, triplicada, para levar a essência do bem. O amor dissolve, a luz dissolve qualquer sombra. Então, diante deste momento que nós estamos vivendo, diante de todas as tristezas e as despedidas que estamos tendo temporariamente, daqueles que estão voltando à pátria espiritual, como irmãos chamados para uma nova oportunidade. Em todos os momentos de crise, a espiritualidade trabalha triplicado. É quando Jesus nos carrega no colo, nos coloca irmãos abençoados. Aqueles que estão chegando à pátria espiritual, que sejam merecedores pela sua história de renascer numa terra renovada e regenerada. A tudo nós devemos dar graça. A cada um de nós estamos passando fome, está nos faltando teto. O que nós estamos reclamando? O que nós podemos ajudar? A quem nós vamos socorrer? Economicamente, vamos entrar numa fase agora, já pelo tempo da pandemia, em que nós precisamos fazer aquilo que Chico Xavier fazia. Primeiro, matar a fome. Depois, alimentar a alma. Neste momento agora, nós temos que fortalecer a nossa fé, porque se a pandemia está no nível que ela está, não é obra de Deus, é nós homens colhendo o que nós plantamos. Se a pandemia está nesse nível, é o nosso pessimismo, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade. Precisamos rezar mais, ter mais fé e ajudar mais. Criticar, desanimar, né, e desesperar, nós estamos alimentando energias deletérias mal cheirosas, que faz com que esses miasmas pestilentos alimentem mais o vírus e permita que eles se mutem, façam mutações e alterações. A fé. Leiam o livro de Greg Bryden, um geólogo, trabalhador da NASA. O livro chama Efeito Isaías. O profeta Isaías do Velho Testamento. Se as pessoas se unirem em prece, toda essa comunidade se ilumina e pode se curar. Se cada um de nós acordarmos com um propósito
de fazer o bem a alguém, de acordar com o propósito de não desanimar, acordar com o propósito de não ficar mandando os outros rezar, não, é a gente mesmo. Acordar com o propósito, se estiver precisando, me ajuda, de buscar, de perceber, de olhar nos olhos das pessoas, que é a janela da alma, e ver se está precisando de ajuda. Sair de casa e distribuir uma cesta básica. Andar no carro com algo que possa ser doado. Maior ensinamento. A vida não acaba. Somos imortais. Mas seremos imortais de luz ou seremos imortais densos, presos à matéria? Que Deus abençoe todos aqueles que fortemente estão lutando e trabalhando nos hospitais, nas ruas, fazendo o seu trabalho voluntário para levar alimento ao próximo. Abençoados sejam todos aqueles que estão nos hospitais e que aceitaram na planilha reencarnatória desencarnar com este vírus. Abençoados sejam os que não tinham que desencarnar com esse vírus, mas duvidaram, não preocuparam com o próximo, baixaram o padrão vibratório e pegaram o vírus. Abençoado seja Deus que nos ilumina e Maria, Mãe de Jesus, no seu véu de amor, que possa curar cada um de nós. Estamos nos aproximando na sexta-feira da paixão e que o Cristo, nos ensinou que com toda a dor, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Deus, a cada um de nós, que nós possamos nos perdoar fazendo bem ao próximo. Que a paz de Jesus nos ampare, hoje, agora e sempre. Vamos lá? Quer falar alguma coisa aí, Carol? Quero. Eu tenho um recadinho para todo o pessoal que está aí nos assistindo. Como você falou, nós estamos na pandemia ainda. Amanhã é sexta-feira da Paixão. Nós não teremos, o nosso encontro presencial como todos os anos. Porém, jamais deixaremos de levar para todos a renovação de fé e de amor no Cristo. Então, por isso, nós vamos fazer uma live para que todos possam acompanhar através do Instagram. Amanhã, às 17h30, tá bom? Maravilha. Que Deus possa amparar, estejamos sintonizados em prece em grupo. Mesmo que a gente esteja longe, mesmo que estejamos longe, nós podemos estar muito perto, acendendo uma chama de luz, permitindo que pelas nossas preces, amigos do plano espiritual possam vir e auxiliar os nossos irmãos aqui. Obrigada a todos. Semana que vem voltaremos. Estaremos sintonizados na esperança e na paz e na alegria de um momento melhor. Que Deus abençoe a equipe de Dr. Pedro Luiz, que possa abençoar cada um dos nossos mentores, anjos da guarda, todos aqueles que trabalham na espiritualidade para nos amparar e nos abençoar. E que nós sejamos, a exemplo do Cristo, na prece e na poesia de Meimei, sejamos capazes de abrir caminhos onde o homem não fez estrada, sejamos capazes de abrir esperança nas almas entristecidas e desanimadas. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Denise. Obrigada, Carol. Obrigada, Dani. Beijo, Clarice. Beijo todo mundo. Obrigada a todo mundo. Um abraço para Dionísia, né? Boa noite, Denise, Valéria. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Aliás, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Vamos lá. Vamos nos encontrar na paz do Cristo. Isso aí. Isso aí. Boa noite, Carol. Boa noite.